gente Sim, precisa sim, voltar à vida ao normal, né? Aos pouquinhos com cuidados, mas vamos ter que tentar voltar, né? sim. Sempre com muito cuidado, né? Muito importante. Então, deixa eu te apresentar. Essa é a Juliane Pimentel. A Juliane, ela é do universo lúdico do Pingo Nui, que é uma loja que eu absolutamente amo de paixão. Uma loja que, depois de muito tempo de eu procurar descobrir aqui em São Paulo. Ela é pós-graduanda em neuroaprendizagem, psicomotricidade e cognição. Eu sou Camila Luiz Rodrigues, sou neuropsicóloga. E a ideia da live de hoje é juntar um pouquinho esses universos, né? Eu conheci a Ju justamente por conta dessa busca. Eu, como neuropsicóloga, em muitos momentos eu vou atrás de ferramentas para poder diversificar o meu trabalho. E na neuropsicologia, uma das coisas que a gente trabalha é com reabilitação, que é a estimulação das funções cognitivas. A Ju, como está fazendo aí pós-graduação em neurociência, deve estar careca de ouvir funções cognitivas, né, Ju? Bastante. Mas ainda tem muito, muito a descobrir, né? E deve ter muita gente que deve chegar aí perguntando de funções. Ah, eu trabalho com tal área, o que que você pode me indicar? Deve ter muito profissional que deve procurar jogos aí com vocês, né? A gente trabalha com um sistema de consultoria mesmo, né? Eu fui buscar essa pós-graduação justamente para conseguir compreender melhor e indicar melhor os jogos. Muitas vezes a gente precisa fazer adaptação, né? Na modo de jogar, na dinâmica, mas a gente consegue atender super bem. Então, só para fazer uma introdução breve, né? O que que é a função executiva, para quem não conhece o termo de um modo geral, né? Vou dar as boas-vindas aí para quem está entrando agora na live. Então, função executiva são todas as funções cerebrais que são importantes para que o nosso cérebro funcione de uma maneira adequada. Então, a gente tem atenção, memória, inteligência, função executiva, praxia, linguagem. Então, são inúmeras funções que elas vão coordenando para que o nosso cérebro dê conta das atividades do dia a dia. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa que estou com uma falta de atenção, com uma dificuldade para me coordenar, para realizar uma tarefa, ou, por exemplo, que a gente ouve muito hoje, né, Ju? Não sei na loja, mas no consultório é muito comum a gente falar sobre déficit de atenção, uma criança que é mais desorganizada. Então, é muito comum as pessoas virem buscar ajuda para se organizar, para se planejar, para conseguir tomar decisões, para conseguir ter mais estratégias. Então, tem uma função que eu acho que é muito interessante, e a ideia era tentar brincar um pouco sobre isso, que é as funções executivas. Então, a função executiva é uma função das mais complexas que a gente tem, né? E ela é uma função que ela ajuda a gente a poder tomar decisões, se organizar, se planejar. Então, por exemplo, para a gente fazer essa live, a gente tem que combinar o dia, o horário, saber com antecedência que horas que a gente está aqui, programar o tempo, o que que nós vamos falar, separar os jogos, enfim, então tem todo um planejamento, tomar decisão, olha, eu vou falar com a Juliane, vamos falar de tal assunto. É como se ela fosse o grande maestro do nosso cérebro. Então, enquanto nós estamos conversando, tem barulho aqui do lado, eu deixei de fazer uma outra coisa, eu posso estar pensando num outro assunto. Então, é a maneira que a gente tem de selecionar e organizar tudo isso. É como se fosse o maestro do nosso cérebro. Então, você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo e tudo mais. E tem pessoas que têm dificuldades para isso. E na neuropsicologia, a gente pode estimular essas funções. E como neuropsicóloga, eu sempre estou em busca de jogos e a gente normalmente usa jogos mais comuns. E quando eu descobri o Pingo no eu fiquei muito feliz porque tem jogos diferentes e são jogos que dá para você trabalhar as funções de uma maneira muito clara. E sempre foi o meu sonho de consumo. Então a ideia era um pouco conseguir dar um pouco de dicas para as pessoas e fazer essa parceria aí com a Jo e com o Pingo, né? Então, já que estamos falando do Pingo, vamos começar por ele, né, Jo? O Então, Pingo do I é o queridíssimo. carro-chefe de vocês, né? Sim, foi com ele que tudo começou, né? O César desenvolveu esse jogo, pensando na necessidade de trabalhar letras mesmo numa mecânica de jogo, não pensando no universo lúdico. Isso que eu acho muito bacana.
Então, a gente já está há 21 anos no mercado, é uma ferramenta de aprendizado e de apoio clínico maravilhosa. E é o nosso queridinho, né? Não tem nem como não ser. Sim. E aí, assim, a ideia minha e da Ju hoje era assim, ela tem muitas lives na Pingo explicando cada jogo, e é muito bacana porque você consegue ver direitinho, quem até tem preguiça de saber como joga, ela explica direitinho, dá dicas, enfim, eu sou muito fã da Ju. E, e assim, a ideia não é ela explicar os jogos hoje, a gente tentar falar sobre as funções. Então, falando, por exemplo, sobre função executiva, se eu quero trabalhar com uma criança e eu quero estar estimulando essas funções, e eu chego na loja da Ju, falo, Ju, preciso de jogos para trabalhar. Então, vamos pensar num dos pontos, que a função executiva ela tem vários componentes que você pode estar estimulando separadamente, isso de uma maneira didática, né? Então, se eu quiser trabalhar funções, vamos supor, começando aí pelo Pingo no I, se eu quiser trabalhar flexibilidade cognitiva, o que que o Pingo no I tem de jogo que poderia me ajudar a trabalhar com essa flexibilidade cognitiva, por exemplo? O que que ele tem de bacana que consegue me ajudar nisso? Bom, o Pingo no I, ele é um baralho de letras e no próprio manual dele, ele já tem 4 regras de como que você pode jogar. Só que ele é um jogo extremamente flexível, flexível também para você trabalhar. Então, ele tem Uhum. cartas e as mecânicas dele você vai ajustando de acordo com a necessidade, né? Então, você pode criar novos jogos a partir disso. Mas uma das mecânicas principais dele é de você formar palavras com no mínimo 3 letras e você vai mudando essa palavra no decorrer do jogo. Então, se eu formei a palavra pão e a K tem um D, um R, um A na mão dela, ela muda o significado da minha palavra para padrão e rouba para ela. Ela está aumentando a pontuação dela. E aí você já tem que trabalhar a sua flexibilidade cognitiva nas cartas da sua mão, do que você vai poder formar com as suas cartas, com as suas letras, e também no que o outro já formou para que eu consiga alterar com as cartas que eu tenho na minha mão. Então, eu estou E ele é o trabalhando tempo todo dinâmico, né, Ju? Eu posso isso. mudar. E depois, se você quiser, você ainda pode pegar de mim e acrescentar e Isso. por aí vai. Isso, e o jogo não para, então ele está o tempo todo mudando e ao mesmo tempo você também tem que mudar. Então, se você estava esperando para formar a palavra tempo e de repente você não veio uma letra que você precisava, você pode colocar pote e você vai mudando de acordo com o que você vai recebendo de recurso. E essa é uma Sim. das formas de ganhar o jogo. Quanto mais você consegue alterar as palavras da sua mão ou do seu oponente, é como você vai conseguir ganhar. Então, ele exige muita mudança o tempo todo. E, por exemplo, do tempo, se eu tiver al, eu posso colocar temporal e de repente roubar para mim. E aí, Isso. essa flexibilidade. Eu não posso inverter as letras, eu tenho que acrescentar. Sim, eu brinco bastante com o Pingo porque tudo pode nele se você combinar antes. Então, Exato. então se eu peguei a palavra pá, pão e fiz pato e depois eu altero para topar e a gente combinou isso antes, tá tudo certo. Então ele é muito legal exatamente por isso. A flexibilidade cognitiva dele é até na regra. Então você pode Exato. montar uma regra com o jogador e vocês vão montar um jogo a partir daquela regra. Mas você pode, a mecânica original é não posso alterar as ordens das letras e também não pode sobrar letra. Exato. E isso é muito bacana, Jô, porque assim, não importa tanto o jogo é só uma ferramenta. É óbvio que o jogo é interessante porque torna mais lúdico. E para mim, sendo profissional, por que que a sua loja é tão bacana? Porque a gente cansa também de usar o mesmo estímulo com a criança e a criança também que vem para o consultório também vai cansando de usar o mesmo jogo. Mas, de um modo geral, o Pingo, que é um jogo de cartas de letras, você pode modificar, alterar e flexibilizar e jogar de diversas formas, né? Dependendo do objetivo que você tiver, você consegue brincar com isso. Tanto que ele tem 4 regras no mesmo jogo. E todas as vezes a gente aprende regras novas porque todo mundo vai criando e compartilhando. E a gente Sim, fala muito isso sobre o jogo, cara. O jogo ele é um recurso não só para quem está aprendendo, para quem está ensinando também, porque é tão difícil você conseguir chegar em um resultado e se você tiver um jogo que consiga guiar de forma lúdica, que às vezes o jogador nem percebe o quanto que ele está aprendendo e desenvolvendo, né? Então ele é um uhum, recurso também para os profissionais, porque ele vai servir como uma rodinha para você ter menos esforço, né, para conseguir sim. obter os seus resultados.
E continuando aí na flexibilidade, tem um outro jogo muito bacana de vocês que também dá para a gente treinar flexibilidade, que é o Sudoku, né? Isso. Ele é um pouquinho diferente do Sudoku tradicional. Isso. Esse daqui, ele é bem interessante porque ele foi desenvolvido junto com o professor Lino de Macedo. Foi do César junto com o Lino. E ele tem o tabuleiro, que são dois tabuleiros diferentes. Eu tenho tabuleiro 4x4 e 6x6. E eles são dadinhos, para você ensinar o pensamento do Sudoku. Então, para quem já joga Sudoku, esse jogo não faz muito sentido. Mas para quem não conhece, criança ou adulto, é bacana porque ele vai te ensinar o passo a passo do pensamento do Sudoku, que é uma forma de raciocínio completamente diferente de outros jogos, né? E esse Uhum. daqui ele é muito legal porque ele traz uma motivação. Então, por que que a criança ela tem que preencher os quadradinhos com componentes? Qual que é o objetivo disso? E aqui ele traz, ó, você precisa resolver esse enigma para você descobrir qual que é a peça que vem aqui. Então, você já tem um porquê fazer aquilo, né? E Sim. ele é totalmente tátil, vem a caixinha que vira o tabuleiro, ó. Então, você consegue manusear e é muito mais gostoso para a criança trabalhar com as pecinhas na mão do que no próprio papel, né? Jogos com papel e lápis é bem difícil porque caracteriza muito escolar, né? Já parece que eu estou Uhum. fazendo uma lição. Então, quando você sai disso, já muda completamente. E tem outra coisa, né, Ju? O fato de você ter dois tabuleiros, um mais difícil e um menos, para a gente da reabilitação, você consegue configurar isso, você consegue, aos pouquinhos, conforme a pessoa vai entendendo o mecanismo do jogo, você consegue graduar a dificuldade. E depois a nossa ideia é isso ser generalizado para fora. Porque por que que a gente estimula? A gente ajuda a pessoa a entender através de um jogo, ela ser mais flexível, aos pouquinhos ela aumentando essa dificuldade para que depois ela consiga generalizar isso lá fora na vida dela, para que ela treine essa flexibilidade. E você vai acompanhando também, né, a evolução e a criança, o jogador também, né? Então, passei do nível 1 e tô indo para o nível 2. Olha o quão gratificante é isso para o jogador, né? Uhum, beleza. E tem um que também é muito semelhante ao raciocínio dessa coisa de você que você pode ir ensinando esse tipo de raciocínio, que é o Sherlock, que é um jogo que eu adoro de vocês. Que é um que você vai tendo que deduzir. Ele lembra muito o tipo de raciocínio do detetive, né, Ju? Isso. Esse daqui, ele é muito legal porque ele trabalha com abstração. E é uma das funções muito difíceis de serem trabalhadas, né? Então, o Uhum. objetivo dele é você eliminar todos os suspeitos para chegar em uma resposta só. Então, você tem no total 7 suspeitos, contando com o próprio Mariachi, e você tem que eliminar através de cartas de álibi quem que pode ser o único suspeito da rodada. E ele é um jogo muito flexível, porque uma hora você. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Uma hora você vai recebendo informação de características e você vai eliminando mentalmente. Então, eu tenho que sempre atualizar as informações que estão sendo dadas para que eu consiga chegar no último resultado. E além disso, ainda tem que ser mais rápido que os outros jogadores, né? Então, Uhum. se você trabalha até a questão da emoção, de você se organizar para conseguir chegar na resposta certa, porque só responder mais rápido não vale, tem que ser a resposta Sim. certa. Então, você Uhum. tem que se organizar para concentrar, para conseguir fazer as abstrações necessárias para achar o responsável. E ele não é um jogo de uma rodada só, são várias. Então, você está o tempo todo atualizando ali. Agora já não é mais isso. Esquece esse, começa um outro. São rodadas muito diversas, né? Vai mudando completamente o estilo do jogo. E aí o legal, Ju, assim, até vender um pouquinho do meu peixe de neuropsicologia, né? Quando você coloca para uma criança que tem uma dificuldade de abstração, a gente sempre tem que partir do concreto para que ela vá aos pouquinhos conseguindo desenvolver isso. Então, uma criança com dificuldade, ela ainda não vai conseguir fazer isso mentalmente sozinha. Então, a gente deixa aquilo disponível, vai tirando aos pouquinhos, sem ela precisar fazer mentalmente, para que depois isso vá aumentando a dificuldade, para que ela consiga depois fazer sozinha. Né? Então, depende muito da proposta que a gente tem, mas ele é um jogo incrível, dá para trabalhar muita coisa, Sim. né? Vamos lá para a segunda função,
que o nosso tempo no Insta, ele é muito rápido, né? E passa voando, né? Planejamento. Tem dois jogos seus que eu adoro de planejamento, que é o Bandido e o Doutor Eureka. Isso. O bandido é esse daqui. E ele, o objetivo dele é você conseguir segurar o bandido e evitar que ele fuja. Então você tem cartas de caminho e você sempre tem que fechar esses caminhos ou com outro caminho ou com essas cartas da lanterninha. E ele é muito legal porque além de você trabalhar, né, o planejamento, ele é um jogo colaborativo. Então, o que Uhum, que é um jogo colaborativo? Eu e você contra o jogo. Então, esse jogo, ele é muito bacana para você usar no início de tratamento. Você precisa estabelecer vínculo com o paciente, ter uma conversa, diálogo. Esse jogo aqui, vocês têm que dividir muito. Então, a gente tem que conversar para ver onde cada um vai colocar a carta, qual a estratégia que a gente vai definir. E você conversando com ele, estabelecendo vínculo, você também vai pensando na forma que ele raciocina. Então você consegue já um direcionamento ali de qual que é o modo dele pensar, para você conseguir guiar, né, e encaminhar ele para atender a demanda que veio para você. Então eu gosto uhum. muito dele. Ele tem uma carinha super de brinquedo, então as E ele é crianças amam. pequenininho, né? Fácil de você levar, guardar, ele é muito, muito fácil. Super prático. E não é tão fácil quanto parece, viu, Ju? Todas as vezes que eu joguei, dá uma certa angústia, porque tem muitas possibilidades. Ele vai ramificando, ramificando. Dependendo da estratégia, né, nem sempre a gente consegue prender o bandido. Na live que eu tenho, que eu joguei ele, a gente perdeu. A gente estava em três É, adultos. porque não é tão fácil. Porque a gente olha de fora, pensa que é fácil, mas. Ah, tem um outro de planejamento, até esqueci de te falar, que é o Tá na Mala. Que eu não sei se tá fácil aí, mas é um que eu adoro, que você tem que montar uma malinha de viagem. É outro que é super, que a gente pensa que é fácil e também não é fácil. Não ainda mais que ele é todo de manuseio, então na sua cabeça você acha que vai caber e na hora que você encaixa, fala: Nossa, opa, não estava contando com essa beirada. E aí você tem que exatamente. mudar o tempo todo. Ele também é maravilhoso. Ele tá E lá no home, mas o, pega depois. e o Doutor Eureka, que também eu amo, tem um teste da neuropsicologia que lembra muito o Doutor Eureka, que chama Torre de Londres, em que a gente tem que Exatamente. fazer todo um planejamento de modificar de acordo com o que é solicitado. É muito bacana. Isso, ele é exatamente isso. E é bacana você usar ele como um jogo, realmente, sem as funções, antes de aplicar o teste. Porque daí, quando vier o teste, a criança ela vai associar como um caso já conhecido, né? Então, você consegue ter muito mais abertura. Então, são bolinhas em tubos de ensaio. E o meu objetivo é conseguir deixar as bolinhas de acordo com a carta que vier. E eu vou manuseando as bolinhas, trocando de tubinho a tubinho, até que eu consiga chegar nesse resultado. Mas esse jogo, ele não é de tentativa e erro. Eu tenho que me organizar mentalmente para entender que se a bolinha é verde e está aqui embaixo, eu tenho que deixar ela por cima, porque se ela ficar por baixo do Uhum, outro, eu não vou conseguir mandar. Então, ele é de planejamento desde o momento em que você abre a carta. Primeiro você olha para os seus exatamente. tubos e E fala, agora? ok, para onde que eu vou? Como que eu começo? E Sim. como ele exige muito do motor, né? Você tem que virar a bolinha e não deixar cair, né? E não pode apoiar com os dedos nem com a mão. Ele trabalha ainda mais a parte emocional, né? De você tentar estar mais tranquilo. Eu trabalho muito com a respiração com esse jogo quando eu vou jogar com as crianças. Eu falo que na regra está escrito que a gente tem que respirar 3 vezes. Porque daí com a Hum. respiração ela se acalma e aí consegue executar melhor os movimentos. Então esse Aí é a gente ótimo porque ele trabalha alia. É, ansiedade, a gente trabalha autorregulação, que é você conseguir ir dominando as suas emoções para conseguir resolver um problema. E aí você consegue trabalhar várias coisas ao mesmo tempo. É fantástico. sim, ele é incrível. Eu sou completamente apaixonada por ele. Tá, vamos passar para outro, ó, memória de trabalho. Também tem esses três que você tem de memória de trabalho, que assim, são, tô dizendo esses que são os que eu conheço da loja, devem ter outros que depois você pode até comentar. Mas eu adoro o Thelma, acho que é taco, gato e pizza, né? Eu sempre erro o Taco, nome. gato, cabra, queijo, pizza. Eu tenho que fazer agora um treino de memória de trabalho para poder decorar. Sim, Taco, gato, cabra, queijo, pizza.
Muito E, bem. e quem foi? São 3 jogos que o tempo todo, para você conseguir executar os jogos, você está requerendo na memória de trabalho, que é uma função em que você tem que guardar informação na mente enquanto você está executando uma tarefa. Aí explica aí, Ju, como que tem que ser, que aí a pessoa vai entender o porquê disso. Eu vou começar pelo taco gato, cabra, queijo, pizza. E Taco, gato, cabra, peixe, peixe. que é exatamente esse o processo. Você tem que decorar a ordem das palavras e eu vou falando uma das palavras e virando uma carta no centro da mesa. Na vez da Cá, ela vai falar na sequência e virar outra carta. Então, eu falei taco, ela fala gato, eu falo Gato, cabra, gato. queijo, pizza. E daí, quando coincidir o que eu falei com a carta que eu virei, ou o que a Ká falou com a carta que ela virou, falei taco e virou realmente um taco, eu tenho que colocar a mão por cima primeiro. Quem colocar a mão por último fica com as cartas. E aí, esse jogo, quem tiver mais cartas, perde o jogo. Só que ele não tem apenas imagens de taco, gato, cabra, queijo, pizza. Ele tem 3 outros animais que mudam a mecânica do jogo. Então, eu tenho aqui a marmota, eu Que tenho aí tem que fazer um movimento, né, de bater. isso, que eles mudam completamente o que você tem que fazer naquele momento. Então, a partir do momento que aparece a marmota, que é essa daqui, eu tenho que fazer a batida na mesa e colocar a mão depois, tá? Se aparecer o gorila, eu tenho que bater no peito e colocar a mão depois. Se aparecer o narval, que é esse animalzinho aqui, que é uma baleia com chifre, eu tenho que fazer o chifrinho e depois colocar a mão. Então, além de decorar a sequência do taco, gato, cabra, queijo, pizza, virar uma carta, quando alguém bate, muda, começa tudo de novo no movimento. Se aparecer esses 3, eu tenho ainda ações diferentes para poder fazer. Então, tudo isso é Que um aí já movimento muito coordenado. começa a entrar um pouquinho de controle inibitório, que dependendo do que a pessoa fizer, ela já se Sim, confunde. exatamente. Então, ele trabalha muito essa parte da memória, porque você tem que lembrar o que você tem que fazer com os movimentos e você tem que lembrar também o que você não pode fazer com os movimentos, né? Exato. Eu gosto muito desse, ele é super Aí divertido. o Telma também é legal, né? Tem o Telma e o Quem Foi também, né? Isso. O Telma, ele também tem cartas de signos, né, de símbolos. Então, conforme eu for virando as cartas, ele vai coincidir ou não com as cartas já viradas na mesa. Quando as cartas coincidem, eu preciso falar o nome do outro jogador primeiro. Só que o grande Uhum. desafio do Telma é que o meu nome nesse jogo não é o meu nome. Então, eu não sou a Ju e você não é a Ká. Na primeira rodada, o meu nome vai ser um substantivo simples. Então, eu vou ser a prateleira e a Ká vai ser o grampeador. Ah, Na tá. segunda rodada, a gente vai ganhar um adjetivo. Então, eu vou ser a prateleira amarela e você o grampeador voador. E na Entendi. terceira rodada, você vai ganhar uma procedência. Então, eu sou a prateleira amarela baiana. Você é o grampeador voador da Ásia. Tipo, e aí você tem que Entendi. decorar, porque toda vez que começar uma disputa, eu tenho que falar o seu primeiro do que você falar o meu. E aí, conforme for evoluindo, eu tenho que falar não apenas grampeador, eu tenho que falar grampeador, voador. Se só falar voador não vale. E aí você tem que lembrar todos os nomes de Então todo você tem que mundo. lembrar o seu e o do outro. Isso. E toda vez que você joga é um nome diferente, né? Então não tem como você decorar. Putz. Esse aqui. Ele é Alguém diferente. colocou, nunca tive a oportunidade de jogar. Coruja Board Games. Isso é O bem interessante. Thelma, ele é um jogo maluco, assim. Ele é muito legal de jogar, porque você vê E as aí, de pessoas totalmente novo, né, Ju, perdidas. ele vai aumentando a dificuldade, como a gente costuma fazer na Reab, vai aumentando o nível de dificuldade, isso é bem bacana. Isso. Então você decorou o substantivo, está confortável aí, ele chega para tirar você do seu conforto e fala, agora a gente vai ter um adjetivo. E depois, novamente, com Sim. a procedência. E o quem foi, que é esse daqui, que a história dele é que alguém fez um cocô na sala e a gente tem que defender os nossos animaizinhos de estimação e falar que não foi o meu animalzinho, foi o Sim, seu. nós somos as mães dos pets, né? Isso, mães de Ah, pet deixa eu só super falar. devotas. A Babi falou que Thelma é super desafiante e é super gostoso de jogar. Sim, ele exige bastante, viu? Inclusive de adultos. Sim.
Então eu tenho cartas, no Quem Foi eu tenho cartas de animaizinhos e todos os jogadores vão receber as mesmas cartas. Ou seja, eu tenho um gato, você também terá um gato, peixe, aqui é um coelho, aqui é uma tartaruga. São 6 animaizinhos diferentes. E aí, como eu tenho que defender o meu, quando alguém falar o tipo de animal, eu vou falar assim, por exemplo, a Cá falou assim: ah, não foi o meu gato que fez cocô na sala, mas eu sei que foi um rato. Aí fala, E não aí, foi o meu rato. isso. E aí eu tenho que procurar na minha mão o rato primeiro, falar e colocar. Só que daí o que acontece? Eu não posso culpar alguém que o outro jogador não tenha mais na mão. Ou seja, você já colocou o gato. Então, por mais que eu tenha o gato na minha mão, eu tenho que lembrar o que você já colocou. Porque eu vou ter que acusar alguma coisa que você não tem na mão, que você tem na mão ainda. Porque se eu acusar alguém e você não tiver, então eu tô mentindo. Então o cocô foi do meu bichinho, sim. E eu sou uma péssima mãe de pet. E aí você vê, olha quantas informações ao mesmo tempo a gente tem que ir manipulando e guardando na memória de trabalho. Né? Isso, Ao mesmo tempo que você está ali e vivendo a situação do jogo, você está trabalhando e estimulando a sua memória de trabalho. isso. Então, isso que é muito bacana. E com uma temática que eles amam, né? Animaizinhos e Sim, cocô. Então, eles gostam e nem percebem, né? O quanto de estímulo que eles estão recebendo. exato. E o último que eu queria ver com você, Ju, é do controle inibitório, que é uma outra função super importante. Por exemplo, a gente está conversando agora, e como todos nós estamos em casa, quer dizer, a Ju está voltando aí para a loja, mas que nem eu estou em casa, aqui perto está tendo uma obra, então eu tenho que esquecer que está o barulho da obra e focar na live. Então, o controle inibitório é isso, é você conseguir resistir um estímulo que está tentando te distrair e focar em algo que Isso, também é algo bem delicado e que nem sempre a gente encontra jogos específicos para isso. E isso. foi um dos ganhos que eu achei incríveis na loja do Pingo Nui, porque tem, assim, devem ter mais, mas 2 jogos que eu acho incríveis que dá para trabalhar isso, que é o Fantasma, que eu adoro, e o Cortex, que são 2 jogos que ajudam muito a gente a estimular controle inibitório. Sim, ó. Eu trouxe primeiro o Fantasma, para vocês conhecerem, que é esse daqui. E ele tem 2 tipos. Tem o da caixinha e tem o da latinha. Tá? É, Eu eu vou tenho o da falar. latinha. Você tem o da latinha? E eu vou Uhum. falar um pouco dos dois que eles trabalham funções diferentes, ainda que trabalhem junto o inibitório. Então, no jogo você tem peças físicas, são 5 objetos e 5 cores. E nessas peças você encontra a representação física deles na carta. Então, o fantasma está sentado em um sofá, mas o Uhum. fantasma não é o mesmo fantasma que eu tenho. Porém, o sofá é o mesmo sofá que eu tenho. Então, eu tenho que pegar o objeto que a carta me diz que está certo, tá? E Sim. isso é o inibitório motor mesmo, de fazer o movimento para poder pegar. E aí eu tenho o grau de dificuldade do jogo, que é quando ele não me diz as informações que tem, e aí eu tenho que abstrair e identificar pelo que ele não me disse. Então aqui a carta me fala qual que é o certo. Aqui ela só está me falando o que é errado, e aí eu tenho que fazer o rastreio para poder achar qual que é o objeto certo. E pegar primeiro também. Já no Uhum. da latinha, a gente recebe um chapéu, que é o chapéu do fantasma. E aí ele esconde algum objeto. E aí, quando ele está escondendo o objeto, e o objeto que é a resposta da minha carta é o que está dentro do chapéu, eu já não tenho que pegar, eu tenho que Que é apontar, levantar. né? Ah, Isso, levantar. isso. E aí, quando a resposta é o próprio chapéu, eu não posso pegar nada. Eu tenho que falar o que ele está guardando. Que a Uhum. resposta da carta é o chapéu, mas o que eu tenho que falar é do fantasma branco. Então, assim, ele trabalha o inibitório motor, porque primeiro eu dei um comando de que eu preciso pegar ou eu preciso levantar. E de repente eu já não posso mais pegar nem levantar. Eu tenho que falar. Então, é a autorregulação funcionando o tempo todo com esse E a jogo. memória de trabalho, tem que lembrar qual que é o que está dentro do Do chapéu. chapéu. É. Ele é muito Esse aqui, bacana. ele é muito completo, né? Ele é um dos recursos mais completos que a gente tem, que trabalha basicamente todas as funções. E justamente por esse estímulo, é muito comum você jogar e a pessoa ela ir para pegar um e mudar de ideia no meio do caminho. Então, ela estava Ô, indo a Ju, sério fazer jogo. esse como acho que é até um pouco mais difícil das pessoas imaginarem, posso só para você
mostrar só uma jogada para o pessoal entender, já que a Claro, eu gente vou abaixar a câmera aqui para minha mesa, tá? só para tentar mostrar um pouquinho assim, porque esse eu acho que vale a pena, porque esse é um pouco mais complexo, porque até para explicar uma coisa, como a gente costuma fazer na reabilitação, né? Então, se eu estou fazendo com uma criança que ela tem mais dificuldade, até vou ver se eu consigo explicar para a Ju aqui à distância. Então, assim, a gente acaba ajudando a criança a fazer o pensamento. Põe Certo. para mim as figurinhas, Ju, que aí eu vou tentar explicar como é que a gente costuma fazer. O da lata ou da caixa você prefere, cá? O da latinha, o da latinha que eu tenho, acho que é mais fácil, que eu já estou mais acostumada. Tá ótimo. Então, eu tenho aqui o fantasma branco, o barril azul, a garrafinha verde, o ratinho cinza e o chapéu vermelho. Isso, aí você vai esconder algum dos objetos dentro do Chapéu. chapéu. Então, Isso. vamos esconder aí isso, esconder o fantasma. Então, começa o jogo, você já tem que mostrar para a criança, ela tem que prestar atenção e guardar na memória de trabalho que o fantasma está lá dentro. Aí vira qualquer cartinha, Ju, só para fazer uma vez aí. Então, se a criança tem muita dificuldade, nesse caso, o que que eu costumo fazer? Eu vou fazendo junto com a criança. Então, o verde tá na garrafa, não é a garrafa. Eu tiro. Não é o rato sim, aliás, é o rato cinza, né? Porque quando é exatamente a mesma figura, você tem que pegar a figura que é exatamente igual. Não é isso, Ju? Isso mesmo. É que esse caso é quando aparece exatamente a figura. E tem E casos que você tem que escolher o que não tem no cenário. Pega uma que não tem, Ju, que é o que a gente costuma fazer. Que aí você ajuda a criança a ir raciocinando para depois ela conseguir fazer isso sozinha. Então, por exemplo, nesse caso, não é o verde, porque tá na garrafa, aí tira a garrafa. Não é o barril, porque tem barril na coisinha. Não é o cinza, porque tá no ratinho. E aí o fantasma não tem. Então seria o que tá escondido, que a gente tem que lembrar de memória, que tá lá no baldinho. Certo, Ju? certíssimo. E o próprio chapéu também não é, porque o Isso, não chapéu é ele é porque. vermelho e a Lili tá cinza. É exatamente isso. Então, eu faço, inclusive, quando eu explico esse jogo, eu faço essa separação física. Eu tiro ele do campo de visão. Porque daí a gente excluiu ele fisicamente, a gente também exclui ele mentalmente. Exato. E aí depois, quando a pessoa consegue aos pouquinhos abstrair, ela tem que fazer isso mentalmente, sem tirar esses objetos, que aí vai ficando mais difícil, que esse é nosso objetivo. Isso. E mostra um pouquinho pra gente agora o córtex, Ju, por favor, Mostro. que daqui a pouquinho a gente já. É tudo rapidinho. Mas Bom, acho que é esse só para as pessoas terem uma ideia, né? Porque acho que fica um pouco mais claro das pessoas verem, porque esse jogo do fantasma é a mesma lógica do Sherlock, de você ir tirando isso. para que a criança consiga, no concreto, entender, para que depois ela consiga mentalmente ir abstraindo, para que depois ela faça esse raciocínio fora e generalize. Isso mesmo. Aqui, muitas vezes as pessoas perguntam até qual que é a minha linha de estudo sobre os jogos, porque eu estudo, né, o jogo. Então, eu recebo o jogo, eu jogo ele para ver como é que é, eu vejo o manual e tudo mais, e eu sempre tenho esse olhar do quanto ele pode ser adaptado para atender uma necessidade especial. Então, os jogos, normalmente, para você fazer uma intervenção clínica, você vai ter que modificar ele, mesmo que seja adaptando para tornar as primeiras jogadas um pouco mais fáceis, para você conseguir ir aumentando gradativamente e evoluindo junto com o jogador, né? A gente não quer dar um desafio em que não seja possível executar, que a gente vai frustrar, né, o jogador e Sim, ele não vai querer jogar mais, né? sim. Então, o Cortex, que é esse daqui, ele é um jogo de desafios. Então, ele tem 8 desafios dentro dele, que estão no nosso manual. Então, eu tenho desafio tanto de singularidade, de rastreamento, de análise, multitarefa, observação, do numérico, né, senso numérico, de combinações e desafio tátil, que são cartas com o sensorial para você passar a mão e Que sentir também a não é nada fácil. nada fácil. E Nada ele é um fácil. jogo de multitarefa, porque conforme o jogo ele fica na mesa, ele vai ficar com uma pilhinha de compra.
e você tira aquela pilha e aí você vai ver qual que será o desafio que você vai ter que executar. Então pode ser um desafio de rastreamento e aí você vai virar a carta e tem que resolver ele mais rápido, Mentalmente. mentalmente. Que aí é planejamento. Isso. E aí você tem que controlar muito o seu inibitório, fazer muita sua autorregulação, porque cada desafio é diferente do outro. Então você tem que. Eu falo que é abaixando e levantando chavinha no cérebro o tempo Tem todo. um desse que é o de cor, não é? Que você lê uma cor e tá escrito em outra, não tem esse daí do Isso. córtex? Que é puro controle inibitório esse. Que é também o teste do Stroop, Do né? Stroop, exatamente, o Eu Stroop acho que não test. tá aqui porque nesse daqui é o volume 2, mas eu tenho ele ali atrás, eu posso pegar para você. Não, tudo E bem, só. Mas isso, vem mas escrito, por exemplo, amarelo e tá pintado de uma outra cor. Então você tem uma tendência de fazer uma coisa e é outra. É, tem isso. uns que você tem que bater o olho e falar por exemplo, quantos gorilas tem só de olhando, né? Então ele é bem bacana. E aí você tem aquela coisa de você querer falar uma coisa e é outra. Ele é muito legal. E ele é um jogo que ele tem 8 desafios, ele é muito multitarefa. E a indicação que a gente dá dele é você trabalhar cada tarefa individualmente primeiro, e depois você vai fazendo grupinhos. Então você trabalha com duas, depois com três, depois com quatro, até você conseguir chegar nos simultâneos 8 tipos. Mas aí você está fazendo uma escalinha de evolução ali com ele que ele está percebendo também. É muito importante, né, que a gente Sim, estimular essa você está ganhando, você está conseguindo chegar lá, né? exatamente. Muito legal, Ju. Eu acho que essa era a nossa ideia de hoje, né? Falar um pouquinho dos jogos, porque tem muitos pais que às vezes falam, olha, por que que você está jogando, né? Qual a importância do jogo, né? E eu acho que isso é importante, tentar mostrar que não é um jogo qualquer, porque, né? A gente às vezes escolhe um jogo com um objetivo específico por detrás, não é aleatoriamente, né? Sim, eles não estão indo aí só para brincar, né? Embora brincar seja Exatamente. super importante, não é só para isso. Inclusive, isso até me gera um questionamento, né, Ká? Qual que é a diferença para um jogador aprender e jogar comigo, né, enquanto loja, com os pais e com um neuropsicólogo? Ah, legal, Ju. Assim, o brincar, de um modo geral, que você falou, ele é ótimo em qualquer momento. Vai propiciar, emoções, mesmo que uma pessoa não esteja com uma formação específica, ela já vai ter um ganho. Então, se eu comprar esse córtex e for jogar sozinha, em família, é óbvio que eu vou estar estimulando essa função e eu vou ter um ganho de qualquer forma. Mas a grande diferença na neuropsicologia, primeiro é a gente saber se aquela função está alterada ou não. Então, quando a pessoa vem para mim, primeiro a gente faz uma avaliação. Então, eu descubro se ela precisa treinar aquela função ou não. Então, pode ser que eu seja excelente de memória de trabalho. E aí, de repente, eu não preciso treinar isso. Pode ser que eu precise treinar uma atenção. E aí, talvez o Double, que é um outro jogo super legal que você tem, seja mais indicado para eu estimular do que o córtex, por exemplo. Então, depende muito do que a pessoa precisa. Então, primeiro é a avaliação. Então, eu preciso detectar o que a pessoa precisa, como se fosse um exame. Então, eu preciso fazer um exame de sangue para saber onde que está deficitário, para saber o que a pessoa precisa melhorar. Depois que os jogos são ferramentas que a gente vai criando e vai estimulando, mas durante a nossa reabilitação e o nosso tratamento, a gente usa muito de mediação. Então, a gente vai associando outras técnicas junto com os jogos. Então, a gente vai fazendo com que essa pessoa entenda a dificuldade, como ela vai lidando com essa dificuldade, agregando técnicas, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental, como, por exemplo, a autoinstrução. Então, como eu te disse, eu vou jogar, eu vou falar alto para a criança qual que é a minha estratégia, eu vou auxiliar a criança a perceber se ela consegue entender, se ela percebe que ela errou, vou ensinando novas maneiras dela fazer. Então, é como a gente vai mediando isso para que ela perceba, para que ela consiga ter um desempenho melhor e que aos poucos ela consiga generalizar dali para outros momentos. Que a ideia é que a qualidade de vida dela melhore. Então, o jogo para a gente é uma ferramenta que vai estimular. E a gente aumenta com nossas outras técnicas para mediar tudo isso. Né? Então, acho que talvez a diferença seja essa, né? É um recurso que na mão certa vira, né, uma ótima ferramenta, menos dolorosa até para a criança, né, que está desenvolvendo aquilo.
E acho também muito bacana como o jogo ele propicia você criar a sua própria linha de pensamento, os seus próprios recursos de estratégia, né? A gente já Sim. entra muito na metacognição do próprio jogador, né? Sim, então você observa como que ele cria. Então, por exemplo, mesmo que eu não tenha feito uma avaliação, eu vou jogar lá o taca, gato, Taco, gato, cabra, queijo, pizza. capra, queijo, pizza. Então, eu vejo se a pessoa consegue guardar, se ela controla, se ela entendeu a instrução. Então, com o uso do jogo, dependendo do olhar que você tem, você consegue já fazer uma avaliação do início já. Então, se ela consegue guardar, por exemplo, na Telma o nome, o substantivo, se ela consegue colocar da maneira adequada, se ela lida bem com aquilo. Então, tem toda uma leitura que a gente faz e toda uma mediação do como essa pessoa melhorar aquilo. E assim, Ju, eu queria super te agradecer o teu tempo, o teu conhecimento, a disponibilidade. Você sabe que eu adoro, você adora a loja. É uma loja que hoje eu sempre recorro, porque não é sempre que a gente encontra jogos diferentes para poder trabalhar. Isso sem falar na outra linha de jogos que eu amo, né? Como o Takenoko, que eu amo, que é numa linha mais ecológica. O outro que eu tenho, o Agrícola, que é dificílimo, que eu nem terminei de aprender a jogar ainda. Ou aquele Trick and Track, acho que você tem aí também, que é aquele do trenzinho. Tem assim, tem uma infinidade de jogos numa outra linha que são mais adultos até, mas que são muito bacanas para uma linha mais ecológica, que assim, são muito legais, que dependendo da proposta que você tem, dá para a gente elaborar um plano bem bacana de reabilitação. Ah, eu sou super fã do seu trabalho também, sempre falo isso para Obrigada, você. Ju. Foi um belo encontro, né, da vida. E Sim. eu que agradeço o espaço também, essa confiança que você tem na gente, né, de recorrer até a gente quando você precisa de algum recurso. Então eu sou super grata e a gente está aqui sempre que precisar. Ah, como a gente tem uns 5 minutinhos, se não tiver